céus, mas aquele que os praticar e ensinar será grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Toda a ordem franciscana, a qual Santo António veio se pertencer, está, de certa forma, ligada à proteção dos animais. E porquê? Eu queria dizer nós, porque a santidade é procurar a harmonia, a paz inicial, a bondade com que Deus tudo criou e que o pecado do homem veio adulterar, perverter, estragar, podíamos nós assim dizer. E são muitos os milagres de São Francisco de Assis, mas também de Santo António, nesta relação harmoniosa com a criação. De tal forma que São Francisco de Assis é conhecido como um dos primeiros ecologistas e o nosso Papa escolhe este nome Francisco por causa da sua preocupação com os pobres, mas também por causa da preocupação com a natureza. E está para sair, muito em breve, uma segunda encíclica deste Papa, do Papa Francisco, e que será sobre os problemas da ecologia, da relação dos homens e das mulheres com a natureza. Neste tempo em que a natureza é tão estragada e abusada, por um lado, por outro lado, em que vemos tantos a endeusar, a transformar a natureza num Deus. Voltar a esta relação original que Deus pretendeu, à bondade com que Deus tudo criou, é entrar numa relação harmoniosa em que a natureza é respeitada, quer as plantas, quer os animais, e são respeitados porque são auxílios para a vida humana, mas não substituem a vida humana. E na benção dos animais, o que nós pretendemos é abençoar a relação da pessoa com os seus animais, com os animais domésticos. Abençoar esta relação é fazer com que ela não seja abusiva, nem pela exploração do animal, como acontecia tantas e tantas vezes, porque era um instrumento de trabalho e muitas vezes o animal era levado ao esgotamento total, mas que também não seja para que o animal ocupe o lugar da pessoa humana. Às vezes ouvimos dizer que é mais fácil dar-se com os animais do que com as pessoas. Claro que é. Eles obedecem, eles fazem tudo aquilo que nós queremos, não respondem. A relação entre as pessoas é mais difícil, é verdade. Exige muito mais de nós. Exige muita compreensão. Exige um outro amor. Por isso, e isto está consagrado logo nas primeiras páginas da Bíblia, os animais nunca tirarão o lugar à pessoa humana. E os animais que gosto de trazer, animais domésticos, são auxílios para criar uma relação bondosa e harmoniosa em casa, mas não poderão
substituir nem os filhos, nem os pais, nem o amigo. Ajudam, claro que ajudam. São presença, claro que são. Mas a maior presença que nós devemos desejar ter connosco é o outro, é o amigo. É aquele que verdadeiramente pode nos levar mais longe e pode nos levar a uma vida santa. Santo António, pregador itinerante, nessa bondade com que viveu, foi uma lâmpada acesa para toda a humanidade. E por isso viram nele aquilo que nós deveríamos e poderíamos ser. E viram nele na relação quer com os outros, quer na relação com os animais, essa relação santa. Ao invocar a bênção do Senhor para estes animais, pensamos que todos nós sejamos capazes, fortalecidos pela graça do Senhor, pela bênção do Senhor, de estabelecer também uma relação, um convívio sadio com os animais e procuremos em tudo construir uma relação de irmãos com todos aqueles com quem vivemos e convivemos, seja família, seja pertença da comunidade ou não, para que a nossa terra, abençoada desta forma, caminhe para aquilo que está chamada a ser um jardim, um paraíso. Todos os que trouxeram os seus animais, pedimos que trouxessem aqui para a frente. Eu meto outra vez, depois eu mando para aí. Vamos ver tudo, está bem. Já virou. Senhor do Universo, tu fizeste considerar a fantasia e ao homem que dá as mais santas, tu abençoaste os gestos lindos sobre os animais, mostrar-nos bonitamente o teu poder. Concede que estes animais nos sigam eficazmente das nossas necessidades. Assim que nós, vossos servos, ajudados com os auxílios da vida presente, esperemos confiadamente aos vencedores. Por nosso Deus Jesus Cristo, nosso Filho, que é Deus convosco, e a unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos organizar a procissão. À frente vai a confraria, depois iremos à noite, depois irei eu com os acólitos, os soldados, a seguir as autoridades, a banda de música, os